Capítulo 27. Peço desculpas por quase tudo que fiz. Sou bem legal. Acorde, disse uma voz. Abri os olhos e vi um fantasma, um rosto tão precioso para mim quanto o de Daphne. Eu conhecia a pele de cobre, o sorriso gentil, os cachos escuros e os olhos roxos como togas senatoriais. Jacinto, solucei. Lamento tanto. A luz do sol que iluminava seu rosto revelava um machucado horrível acima da orelha esquerda, onde o disco acertou. Meu rosto ferido latejou em solidariedade. Procure nas cavernas, disse ele, perto das fontes azuis. Ah, Apolo, sua sanidade vai ser roubada, mas não... A imagem dele foi esmaecendo e começou a se afastar. Eu me levantei do leito. Corri atrás dele e o segurei pelos ombros. Não o quê? Por favor, não me deixe de novo. Minha visão clareou. Eu me vi na janela do chalé 7 segurando um vaso de cerâmica cheio de jacintos roxos e vermelhos. Ali perto, com expressão preocupada, Will e Nico pareciam prontos para me segurar. Ele está falando com as flores, observou Nico. Isso é normal? Apolo, disse Will, você teve uma concussão. Eu curei você, mas... Esses jacintos, falei. Eles sempre estiveram aqui? Will franziu a testa. Sinceramente, não sei de onde vieram, mas... Ele tirou o vaso das minhas mãos e o colocou de volta no parapeito da janela. Vamos nos preocupar com você, tudo bem? Em outras épocas, esse seria um conselho excelente, mas agora eu só conseguia me perguntar se os jacintos eram algum tipo de mensagem. Como era cruel olhar para eles, as flores que criam em homenagem ao meu amor extinto, manchadas de vermelho com o sangue dele, ou em tons de violeta, como seus olhos. Elas floresciam com tanta graciosidade que me lembravam da alegria que perdi. Nico botou a mão no ombro de Will. Apolo, estávamos preocupados. Will, principalmente. Vê-los juntos, apoiando um ao outro, fez meu coração pesar ainda mais. Durante meu delírio, meus dois grandes amores me visitaram. Agora, mais uma vez, eu estava arrasadoramente sozinho. Mesmo assim, eu tinha uma tarefa para realizar. Uma amiga precisava da minha ajuda. Meg está com problemas, falei. Quanto tempo fiquei inconsciente? Will e Nick se entreolharam. Bom, é meio-dia agora, mais ou menos, disse Will. Você apareceu no gramado por volta das 6 da manhã. Como Meg não voltou com você, íamos procurá-la na floresta, mas Kiron não deixou. E fez muito bem, afirmei. Não vou permitir que mais ninguém se arrisque entrando lá. Mas tenho que me apressar. Meg tem no máximo até esta noite. Senão o que acontece? Perguntou Nico. Eu não conseguia dizer. Não conseguia nem pensar naquela possibilidade sem perder a coragem. Olhei para baixo. Fora o lenço com a bandeira brasileira que Paulo me dera e meu colar de corda de ukulele, eu trajava apenas cueca. Minhas bandas estavam expostas para todo mundo ver, mas eu não ligava mais para isso. Bom, não muito pelo menos. Tenho que me vestir, decretei. Cambaleei até o colchão, dei uma olhada em meus poucos pertences e encontrei a camiseta do Led Zeppelin de Percy Jackson. Eu a vesti. Parecia mais apropriada do que nunca. Will se aproximou. Olha, Apolo, acho que você ainda não está 100%. Eu vou ficar bem, falei, vestindo a calça jeans. Tenho que salvar Meg. Nos deixe ajudar, pediu Nico. Se você me disser onde ela está, posso viajar pelas sombras. Não, cortei. Você tem que ficar aqui e proteger o acampamento. A expressão de Will me lembrou muito a mãe dele, Naomi. Aquele olhar enérgico que ela fazia logo antes de entrar no palco. Proteger o acampamento do quê? Eu não sei direito. Vocês precisam dizer para Kiron que os imperadores voltaram. Ou melhor, que nunca foram embora. Eles estão tramando e se preparando há séculos. Os olhos de Nico brilharam com cautela. Quando você diz imperadores... Estou falando dos romanos. Will deu um passo para trás. Você está dizendo que os imperadores da Roma Antiga estão vivos? Como? Às portas da morte? Não. O gosto de Billy na boca tornava difícil falar. Os imperadores fizeram deles próprios deuses, tinham templos e altares, encorajaram as pessoas a adorá-los. Mas isso era só marketing, disse Nico. Eles não eram divindades reais. Eu ri com tristeza.
Deuses são sustentados por adoração, filho de Hades. Eles continuam a existir por causa das lembranças coletivas de uma cultura. É assim com os Olimpianos, também é assim com os imperadores. De alguma forma, os mais poderosos deles sobreviveram. Todos esses séculos, eles se agarraram a uma meia-vida, se escondendo, esperando para retomar o poder. Will balançou a cabeça. Isso é impossível. Como? Eu não sei. Tentei respirar com calma. Diga para Rachel que os homens por trás do Triunvirato S.A. são antigos imperadores de Roma. Estão planejando nos destruir todo esse tempo. E nós, os deuses, estávamos cegos. Cegos. Coloquei o casaco. A ambrosia que Nico me dera ontem ainda estava no bolso esquerdo. No bolso direito, os sinos de vento de Rhea tilintaram, embora não fizesse ideia de como tivessem ido parar lá. Besta está planejando algum tipo de ataque ao acampamento, contei. Não sei como nem quando, mas digam para Kiron que vocês têm que estar preparados. Agora preciso partir. Espere! Gritou Will quando cheguei à porta. Quem é besta? Com qual imperador estamos lidando? Com o pior dos meus descendentes. Meus dedos apertaram a batente da porta. Os cristãos o chamavam de besta porque ele os queimou vivos. Nosso inimigo é o imperador Nero. Eles devem ter ficado atordoados demais para irem atrás de mim. Eu corri para o arsenal. Vários campistas me olharam de um jeito estranho. Alguns me chamaram e ofereceram ajuda, mas ignorei todos. Só conseguia pensar em Meg sozinha na toca dos Mirmecos. E nas visões que tive de Daphne, Rhea e Jacinto, todos me pedindo para seguir em frente, me dizendo para fazer o impossível em minha nova forma mortal e inadequada. Parei em frente à estante de arcos. Com a mão trêmula, peguei a arma que Meg tentara me dar no dia anterior. Era entalhada em madeira de loureiro. A ironia amarga não passou despercebida. Eu tinha jurado não usar um arco até ser um deus novamente, mas também tinha jurado não tocar música e já havia quebrado essa parte do juramento da forma mais vulgar e mais Neil Diamond possível. A maldição do rio Stygia podia até me matar de um jeito lento e canceroso, ou Zeus podia acabar comigo a qualquer momento. Mas meu juramento de salvar Meg McFry precisava vir em primeiro lugar. Eu ergui o rosto para o céu. Se você quer me punir, pai, fique à vontade. Mas seja corajoso e machuque só a mim. Não minha companheira mortal. Seja homem. Para minha surpresa, os céus ficaram silenciosos. Um relâmpago não me vaporizou. Talvez Zeus estivesse surpreso demais para fazer alguma coisa, mas eu sabia que ele jamais deixaria passar despercebido um insulto desses. O tártaro com ele. Eu tinha um trabalho a fazer. Peguei uma aljava e enfiei dentro todas as flechas que consegui encontrar. Em seguida, corri para a floresta com os 2 anéis de Meg balançando no colar improvisado. Tarde demais percebi que esquecera o meu ukulele de combate, mas eu não tinha tempo de voltar. Minha voz teria que bastar. Não sei bem como encontrei o ninho. Talvez a floresta simplesmente tenha me deixado chegar lá, sabendo que eu estava marchando em direção à morte. Descobri que quando se está procurando perigo, nunca é difícil encontrar. Em pouco tempo, eu já estava agachado atrás de uma árvore caída, observando a toca dos Mirmecos na clareira à frente. Chamar o lugar de formigueiro seria o mesmo que chamar o palácio de Versalhes de casinhas de sapê. Muralhas de terra subiam quase até o topo das árvores ao redor, de pelo menos 30 metros. O lugar podia muito bem acomodar um hipódromo romano. Soldados e drones entravam e saíam do monte num fluxo regular. Alguns carregavam árvores caídas. Um, inexplicavelmente, estava arrastando um Chevy Impala 1967. Quantas formigas eu teria que enfrentar? Não fazia ideia. Depois que você chega a um número impossível, não faz mais sentido contar. Eu prendi uma flecha num arco e entrei na clareira. Quando o Mirmeco mais próximo me viu, largou o Chevy. Ficou observando me aproximar, com as antenas balançando. Eu ignorei e passei direto, a caminho do túnel mais próximo, e isso o deixou ainda mais confuso. Várias outras formigas se reuniram para olhar. Aprendi que se você age naturalmente, como se não devesse nada a ninguém, a maioria das pessoas, ou das formigas, não vai arranjar problema. Agir com confiança nunca foi uma questão para mim. Deuses podem fazer o que quiserem. Isso era um pouco mais difícil para Lester Papadoulos, adolescente desviolado que era, mas consegui chegar até o ninho sem ser desafiado. Entrei e comecei a cantar.
Dessa vez, não precisei do ukulele. Não precisei de musa para servir de inspiração. Eu me lembrei do rosto de Daphne nas árvores. Eu me lembrei de Jacinto se afastando com um ferimento mortal brilhando na cabeça. Minha voz se encheu de sofrimento. Cantei sobre corações partidos. Em vez de sucumbir ao meu próprio desespero, eu o arranquei do peito e o expus. Os túneis amplificaram minha voz, propagando-a pelo ninho, tornando o formigueiro meu instrumento. Cada vez que eu passava por uma formiga, ela encolhia as pernas e encostava a cabeça no chão, com as antenas tremendo por causa das vibrações da minha voz. Se eu fosse um deus, a música teria tido ainda mais impacto, mas isso bastava. Fiquei impressionado com o tamanho da dor que a voz humana podia transmitir. Eu me enfiei no mais fundo no formigueiro. Não fazia ideia de para onde estava indo até ver um gerânio florescendo no chão do túnel. Minha música hesitou. Meg. Ela devia ter recuperado a consciência e largado uma das sementes para deixar uma trilha para mim. As flores roxas do gerânio seguiam um túnel menor à esquerda. Garota esperta, falhei escolhendo o caminho indicado por ela. Um estalo chamou minha atenção. Um mimerco devia estar se aproximando. Eu me virei e levantei o arco. Liberado do encantamento da minha voz, o inseto atacou com a boca espumando de ácido. Eu puxei a flecha e disparei. A flecha entrou quase por completo na testa da formiga. A criatura caiu com as patas de trás, dando seus espasmos finais, antes de pararem de se mexer por completo. Tentei recuperar a flecha, mas o cabo se partiu na minha mão com a ponta quebrada, coberta de gosma fumegante. Não ia dar para reaproveitar a munição. Meg! Gritei. A única resposta que recebi foram mais formigas gigantes vindo de minha direção. Comecei a cantar de novo, mas agora eu tinha mais esperança de encontrar Meg, o que tornou difícil incorporar a quantidade adequada de melancolia. Uma nova leva de formigas não estava mais catatônica. Elas se moviam com lentidão e irregularidade, mas atacaram mesmo assim. Fui forçado a disparar em uma atrás da outra. Passei por uma caverna cheia de tesouros cintilantes, mas não estava interessado em coisas brilhantes no momento. Fui em frente. Na interseção seguinte, outro gerânio surgia do chão, com as flores viradas para a direita. Segui o caminho indicado e chamei por Meg de novo, voltando a cantar. Conforme meu ânimo melhorava, a música ficava cada vez menos eficiente e as formigas cada vez mais agressivas. Depois de mais de 10 mortes, minha aljava já estava ficando perigosamente leve. Eu precisava buscar na profundeza da alma o desespero em sua forma mais pura. Tinha que cantar a melancolia das boas. Pela primeira vez em 4.000 anos, cantei sobre meus próprios defeitos. Despejei minha culpa pela morte de Daphne. Minha vaidade, meu ciúme e meu desejo provocaram sua destruição. Quando ela fugiu, eu devia ter aceitado, mas a persegui sem parar. E não me daria por satisfeito até tê-la só para mim. Por causa disso, deixei Daphne sem escolha. Para se ver livre de vez, ela sacrificou a própria vida e virou uma árvore, marcando meu coração para sempre. Mas foi culpa minha. Eu pedi desculpas na música, implorei pelo perdão de Daphne. Cantei sobre o Jacinto, o mais bonito dos homens. O vento oeste, Zéfiro, também o amava, mas eu me recusei a compartilhá-lo com mais alguém. No meu ciúme, ameacei Zéfiro. Eu o desafiei-o a interferir. Cantei sobre o dia em que Jacinto e eu jogávamos discos nos campos e que o vento oeste soprou meu disco para fora da rota, indo parar bem na lateral da cabeça de Jacinto. Para deixar Jacinto sob a luz do sol, onde era o lugar dele, fiz brotarem flores de seu sangue. Botei a culpa em Zéfiro, mas minha ganância mesquinha provocou a morte de Jacinto. Eu despejei minha dor, assumi toda a culpa. Cantei sobre meus fracassos, meu eterno coração partido, minha solidão. Era o pior dos deuses, dominado pela culpa, disperso. Não conseguia me comprometer com ninguém. Não conseguia escolher nem de que queria ser Deus. Ficava mudando de uma habilidade para outra, distraído e insatisfeito. Minha vida dourada era uma fraude. Minha indiferença era fingimento. Meu coração era um pedaço de madeira petrificada. Ao meu redor os mimercos desabaram. O ninho em si tremeu de dor. Encontrei um terceiro gerânio, depois um quarto.
Finalmente, numa pausa entre estrofes, ouvi uma voz baixinha logo à frente, o som de uma garota chorando. Meg! Desisti da música e corri. Ela estava deitada no meio de uma caverna que funcionava como despensa de comida, como eu havia imaginado. Ao redor dela havia carcaças de animais empilhadas, vacas, cervos, cavalos, todos em volta de uma gosma endurecida e apodrecendo lentamente. O cheiro acertou meus dutos nasais como se fosse uma avalanche. Meg também estava imobilizada pela gosma, mas lutava para se libertar usando o poder dos gerânios. Ramos de folhas surgiam das partes mais finas do casulo. Uma gola de flores deixava o muco longe do rosto dela, mas ela até conseguiria soltar dos braços graças a uma explosão de gerânios rosa no sovaco esquerdo. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Supus que estivesse com medo, talvez até sentindo dor. Mas quando me ajoelhei ao lado dela, suas primeiras palavras foram: "Me desculpe." Eu afastei uma lágrima da ponta do nariz dela. "Por que, querida Meg? Você não fez nada de errado. Fui eu que falei com você." Um soluço ficou preso na garganta dela. "Você não entende. Aquela música que você estava cantando. Ah, deuses. Apolo, se eu soubesse." Shhh, pare com isso. Eu mal conseguia falar, tamanha era a dor na garganta. A música quase destruíra minha voz. "Você só está reagindo à dor exposta da música. Vamos tirar você daqui." Eu estava pensando em como faria isso quando os olhos de Meg se arregalaram. Ela soltou um choramingo. Os pelos da minha nuca se eriçaram. "Tem formigas atrás de mim, não tem?" Perguntei. Ela fez que sim. Eu me virei no momento em que 4 delas entraram na caverna. Levei a aljava à mão. Só tinha uma flecha.